Esse hino fala muito comigo, porque são os momentos difíceis da vida que a gente lembra desse nome maravilhoso e a gente clama por Ele e Ele nos atende. Não porque merecemos, que não somos merecedores de nada, mas pela infinita graça e misericórdia dEle, algo que Ele viu em nós desde o princípio, quando ainda estávamos sendo formados. Por isso, quando eu canto esse hino, a gente se emociona, a gente lembra muito dos momentos que a gente atravessa. E quando ele fala só de ouvir tua voz, de sentir teu amor, só de pronunciar o teu nome, os meus medos se vão, minha dor, meu sofrer. Pois de paz Ele toma o nosso ser. Queridos, não tem experiência mais maravilhosa do que essa, quando no meio da dor, no meio de uma angústia, no meio de uma aflição, a gente começa a clamar por esse nome de Jesus. A gente começa a buscar a Ele, e Ele, de uma maneira fantástica, sobrenatural, tremenda da nossa vida, Ele vai começando a trazer alento, conforto ao nosso coração. Que nós nunca venhamos a nos esquecer desse nome, que é o nome de Jesus. O nome a qual todo joelho vai se dobrar e toda língua confessar. Queridos, hoje nós celebramos a ceia do Senhor, como todo segundo domingo nós fazemos. Sendo que um domingo nós fazemos pela manhã, outro domingo à noite, e hoje nós vamos fazer agora pela manhã. E esse tempo de ceia é um tempo de muita importância na vida da igreja, muito sério na nossa vida. Eu creio que a ceia seja uma das experiências mais importantes na vida do cristão. É uma expressão concreta do amor de Deus, da experiência de pertencer e fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. É uma experiência tremenda que Deus tem para a gente. É um dos momentos mais importantes do culto. Por isso, a mesa do Senhor, nós estamos no centro desse tempo agora. Por isso que nós não devemos participar da ceia assim como participamos de uma cerimônia qualquer. Devemos ter muita reverência, pois é um momento santificado. É um momento que Deus ordenou para que a igreja dele fizesse isso. Eu quero ler um trecho da palavra de Deus, apenas um versículo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11. Quero ler apenas o versículo, se não me engano, 27. Apenas o versículo 27 agora. Depois eu vou ler outros textos. A palavra de Deus diz que, portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Todo aquele que participar desse momento de uma maneira indigna será culpado do corpo e do sangue de Cristo. E eu estava avaliando essa palavra indigna, tem outras versões. Nessa outra versão tem outra versão que fala aquele que não honra o nome do Senhor, e tem outras maneiras. Mas o que eu estava percebendo sobre isso, quando Paulo fala indignamente, a gente precisa entender o contexto. Se você observar um pouco mais atrás, ali a partir do versículo 20 até o versículo 22, quando ele fala, quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um, e nós percebemos aqui como que ele mostra o que ele quis dizer indignamente.
eles não estavam observando o modo correto de participar da ceia, né? Eles não estavam, porque eles se afastaram do seu significado. Cada um estava fazendo do seu jeito, e eles estavam celebrando a ceia de uma maneira dividida, né? E não em uma unidade, conforme deve ser. Ceia é comunhão. Comunhão vem da palavra comum. Não deve haver essa unidade no nosso meio, como deve ser. Lá os ricos desprezavam os pobres, né? E cada um comendo a sua própria ceia, e os pobres ali ficavam chupando o dedo, né? Esperando ali, fazendo as suas próprias ceias também. E quando ele fala, porque cada um come a sua própria ceia sem esperar pelos outros, e assim, enquanto um fica com fome, o outro se embriaga. Paulo condena essa desunião. Uma ceia dividida dentro da igreja não era a ceia que Cristo esperava para nós. E Paulo busca uma correção ali para a questão. Queridos, o que eu quero trazer nessa manhã aqui, nesse tempo de reflexão para nós, é um pouco sobre isso. Quando Paulo nos fala que nós não devemos participar dessa maneira antiga, quando há essa divisão, quando há quando não há esse sentimento de compaixão uns pelos outros, quando não há esse sentimento comunitário, e vocês me perdoem, mas a igreja é um local muito fácil de nós nos escondermos disso, da real necessidade, da real identidade de cada um de nós. A igreja é um local onde todos se reúnem. Deus chama a todos, independente de classe, independente de raça, independente de idade, independente do que quer que seja. E ali naquela igreja de Corinto, eles estavam celebrando a ceia do Senhor de maneira dividida em classe. E isso é uma maneira incorreta como devemos participar da ceia. Nós precisamos entender que nós somos um corpo, que independente de classe, idade, o que quer que seja, nós fazemos parte desse corpo. E precisamos cuidar uns dos outros, não podemos nos dividir, não podemos nos separar. É importante que cada um de nós tenha essa percepção, esse entendimento da vida do próximo, com a finalidade de cuidar, de ajudar, de participar, de ajudar aquele irmão. E ali estava acontecendo isso, aqueles homens, aquelas pessoas chegavam, aqueles que tinham seus recursos se separavam, e ali participavam daquela mesa, e os outros iam ficando em segundo plano. Esse é o tempo de ser, é o tempo de nós examinarmos a nós mesmos. É o tempo da gente refletir. Como tem sido a minha vida? Esse tempo aqui, quando a igreja se reúne, como se diz assim, é o ápice, ou deveria ser, da nossa vida durante a semana. Não adianta nós apenas nos reunirmos aos domingos, participarmos da ceia, aquela coisa toda, se durante a semana toda as nossas preocupações são apenas com as nossas próprias necessidades, conforme eu falei aqui no domingo passado. É importante, meus queridos, que esse corpo de Cristo entenda que nós precisamos estar sempre atentos uns aos outros, atentos às necessidades daqueles que estão próximos de nós, como a igreja de Atos, lá no capítulo 2, versículo 42, que eram tudo comum entre eles. Essa é a igreja que Cristo espera que nós sejamos, essa é a igreja que Cristo espera de cada um de nós, que não haja divisão, mas que haja realmente essa cumplicidade, que haja esse elo entre nós. Por isso que Paulo diz, aquele que bebe do meu sangue, do sangue de Cristo, come da carne, do corpo de Cristo, de uma maneira indigna, será réu, será culpado.
Por isso que esse momento é um momento santificado. É um momento quando nós, como igreja de Cristo, devemos refletir sobre nós. Não apenas participar, mas devemos refletir. A minha vida tem sido isso? Eu falei domingo passado à noite. A minha vida tem sido derramada sobre a vida dos meus irmãos? A minha vida tem sido uma vida de atenção às necessidades dos outros? Assim deve ser a nossa vida. Às vezes a gente fica preocupado com: eu cometi um pecado, aconteceu isso, eu não sou digno de participar da ceia. Querido, esse é o tempo da gente olhar para dentro da gente mesmo, refletir e nos arrepender, pedir perdão ao Senhor e assumir um novo compromisso com Deus e assim participar da ceia. Vocês podem perceber que Jesus fez isso com a igreja, com seus discípulos. Paulo estava escrevendo a igreja de Corinto. Por quê? Porque a ceia, ela só tem significado com aqueles que creem em Jesus. Se não creem, não tem significado. Será mais rituais como os muitos outros que tem. Precisamos crer nisso. Então, nesse tempo, todos aqueles que são os discípulos de Jesus, todos aqueles que já declararam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, e já testemunharam publicamente através do batismo que você é um seguidor, é um discípulo de Jesus, devem participar da mesma missão. Não é o pastor, não é o líder, não é ninguém que deve falar para A ou B se deve participar ou não. A Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo e participe. Não somos nós, não é a igreja, não é a instituição que tem que dizer, é cada um com Deus. Mas se nesse momento algo vem trazer acusação a você, vem trazendo peso na sua mente, igual eu ouvi de uma pessoa essa semana: pastor, eu não sou merecedor ou merecedora de participar desse momento. E eu falei para essa pessoa: eu também não sou. Eu também não sou. Eu também quero. Mas pela graça de Jesus, eu peço perdão a Ele agora e vou participar. Com a finalidade, com o objetivo de mudar a minha vida. Arrependimento é quando acontece mudança. Se não for isso, é remorso. Remorso é só aquilo que remói dentro da gente, mas não faz mudar. Então, nesse tempo, arrependa-se, cada um de nós, e participemos da ceia do Senhor. Vocês podem perceber que os elementos, eles estarão disponíveis a todos. Todos serão servidos. Então, devemos examinar a nós mesmos como tem sido minha vida, como eu tenho aproveitado os dias da minha vida. Eu tenho vivido apenas para mim? Eu tenho vivido apenas para as minhas próprias necessidades, para a minha família, para a minha casa? Será que foi para isso apenas que Deus tem te permitido mais dias de vida? É tempo para a gente refletir. Eu queria chamar Vinícius e Alva, vem aqui para servir os elementos. Sei que eu sou suspeito, né, mas visita. E tem outrozinho também, está vindo também. Vinícius e Alva e outrozinho, uma outrazinho também, que já está aqui. Alex, esse é meu filhão. Esse é o que mora em João Pessoa. Foi para lá. Agora nós vamos servir os elementos. Como eu já falei, não existe nada sacro nos elementos. Ceia não salva ninguém. Mas ceia é tempo de refletir sobre a minha vida em relação ao meu próximo, porque é o mesmo pão que é dividido para todos nós, é o mesmo corpo que é dividido em função de nós. Assim deve ser a nossa vida.
se derramado em função de outras vidas. Nós vamos cantar agora um hino, um corinho. Enquanto nós vamos cantar, vocês estão todos erguidos. Peguem o elemento e aguardem para todos nós participarmos juntos. Espiritual para cada um de nós e da igreja como um todo. Por isso devemos refletir, tomar decisões para reparar possíveis erros e participar da ceia, fortalecendo-nos como indivíduos e como igreja. Isso é comer a ceia, participar da ceia dignamente. A palavra de Deus nos diz lá em João, 1 de João, e se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Alguém ficou sem receber os elementos da ceia do Senhor? Ninguém?
palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo falando, pois o que eu recebi do Senhor eu também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, ele partiu e disse: isso é o meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Em memória do corpo de Cristo que foi entregue por cada um de nós, pelas pisaduras dele que nos foram sarados, nos trouxeram cura. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre aquele corpo. Em memória de Jesus, comamos o pão que representa o corpo. E pedir a irmã Irene que ore ao Senhor agradecendo pelo corpo, simbolizado pelo pão. Nós, Senhor, queremos te agradecer, Pai, por esse momento tão precioso, Senhor. A qual juntos, Pai, com o teu povo, ao redor desta mesa, Senhor. Amém. Nós podemos te agradecer, Senhor, por participar, Pai, desta ceia contigo, Pai. Amém. Muito obrigado, meu Deus, porque nós lembramos do sacrifício que tu fizeste por nós, tão pecadores, Senhor. Muito obrigada, Pai, pela tua igreja aqui reunida, Senhor. E que tu venhas, Pai, nos abençoar a cada dia, que nós tenhamos a cada dia esta visão do corpo de Cristo. Amém. Em nome de Jesus, que o Senhor venha falar que a cada coração, a cada vida, aqueles que não participaram, Senhor, que não estão, Senhor, tomando aqui o teu corpo, que nós possamos, Senhor, estar refletindo, Pai, nos preparando para estarmos, Senhor, ao redor desta mesa junto contigo. É assim que nós te clamamos e nós já te agradecemos, porque estamos participando de Cristo Jesus, do sacrifício que tu fizeste nessa cruz. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. É o cálice da nova aliança, a aliança da graça de Jesus, daquele sangue foi derramado por todos nós. Se você tem o desejo de trocar o cálice com algum irmão, com alguma irmã, faça isso agora. Eu gostaria também, se você sentiu o desejo de estar junto com algum irmão, esse é o tempo da gente pedir perdão, esse é o tempo da gente nos achegar um ao outro, pedir perdão, esse é o tempo da gente se arrepender. Se você deseja, faça isso agora. Esse é um tempo de graça na vida da igreja. Esse é o tempo de você dizer para o teu irmão: olha, conta comigo. Aqui tem um irmão seu. Pode contar comigo em todos os momentos. É isso que simboliza a nova aliança. Isso que simboliza esse novo tempo de Deus. Em memória de Jesus, em memória do sacrifício de Deus, bebamos o cálice, simboliza o sangue de Jesus. Coloca a mão no ombro do teu irmão, coloca a mão sobre a vida dele. Não fique ninguém sem ser tocado um pelo outro. É tempo de comunhão, é tempo de arrependimento. É tempo de pedir perdão a Deus. É tempo de assumir novas atitudes, novos comportamentos diante do Senhor, para com a nossa vida, para com a nossa família. Esse é o tempo de nos humilharmos diante do Senhor. É o tempo de reconhecermos que por nós mesmos não temos condição nenhuma de
continuarmos a nossa vida, a nossa jornada. Fale para Deus. Reconheça a sua incapacidade, a sua impotência. Abençoe a vida do teu irmão. Clame pelo nome de Jesus agora nesse tempo. Repetir a alma que ore ao Senhor agora, agradecendo a Deus pelo vinho que representa o sangue de Jesus que está sobre as nossas vidas, que nos une. Ore ao Senhor agora. Senhor, obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu, Senhor, porque o Senhor nos trouxe aqui, Senhor, para cá para nos ser. Obrigado porque o Senhor enviou o seu Filho, Senhor, para derramar o seu sangue por nós, Senhor, naquela cruz, Senhor, porque aquele sangue nos lavou, Senhor, nos purifica a todo momento, a todo dia, Senhor. Obrigado porque habita em nós, Senhor, porque o Senhor nos abandona nunca algum, Senhor. O Senhor cuida de nós momentos que nem percebemos, às vezes, Senhor, mas o Senhor está lá cuidando de nós, Senhor. Obrigado pela comunhão com os irmãos, Senhor, porque o Senhor tem nos proporcionado isso, Senhor. Em nome de Jesus, amém. Nós vamos cantar mais um hino. Os queridos ministros vão estar recolhendo. Queridos, igreja é cuidar uns dos outros, não apenas no domingo. Não apenas saber como é que está o domingo. Mas é cuidar sempre. Se você está sentindo falta de um irmão, de uma irmã, assuma esse compromisso com Deus de ligar para ele ou para ela, de visitar. Gente, às vezes não sabe, né? Qualquer momento, qualquer um de nós podemos ser ceifados aí. Então vamos ter esse cuidado uns com os outros. Vamos cantar. Jesus pagou um alto preço por nós, para que hoje nós estivéssemos aqui. Um preço muito, muito alto foi pago por Ele. Nós vamos cantar essa música e você vai abraçar o seu irmão e dizer para ele: olha, o Senhor pagou um preço muito alto para que contigo eu fosse um. Eu sei que foi pago alto preço para que contigo eu fosse um irmão. Jesus derramou sua vida.
sobrou um cálice. Ele ainda falou: pai, dá um sermão. Não vou pregar, não, podem ficar tranquilo. Mas talvez esse cálice poderia ser seu. Por algum motivo você talvez não participou. E é com você que eu quero falar nessa manhã. Jesus está te chamando a assumir um compromisso com Ele. Eu não sei quais são os motivos que te levaram a não participar. Não sei quem participou, quem não participou. Mas eu creio que se sobraram cálices, alguém não participou. Mas que esse momento seja um momento de reflexão, a gente assumir um compromisso com Deus. E se você deseja fazer isso, você foi constrangido por Deus, eu quero dar essa oportunidade a você. Eu quero estar orando com você agora. Se você deseja consagrar a tua vida ao Senhor, se você deseja verdadeiramente ser um discípulo de Jesus, você deseja verdadeiramente andar nos caminhos do Senhor, essa é uma oportunidade que Deus está dando para nós. Eu quero estar orando com você. Eu gostaria que você, se possível, viesse aqui à frente, para a gente estar orando ao Senhor, consagrando a sua vida a Deus. Assuma esse compromisso com Deus. Deus está te chamando, Deus tem poupado, guardado a sua vida, a vida da sua casa. Mas Deus espera algo mais de ti. Deus espera atitudes que demonstram arrependimento e não apenas remorso. Atitudes de mudança na sua vida. E é isso que Deus quer fazer. Amém. Se há mais alguém, esse é o tempo da gente estar consagrando. Amém. Esse é o tempo da gente estar consagrando nossa vida. Glória a Deus. É o tempo que Deus está nos chamando. Olha, eu quero que você seja meu discípulo. Esse desejo de ser batizado, desejo de consagrar tudo que tem, tudo que é. Quando você vê a igreja participando da ceia, e isso constrange o teu coração, esse é o tempo da gente estar se colocando diante do Senhor. Se há mais alguém que nessa manhã querendo consagrar a tua vida ao Senhor, esse é o tempo. Eu quero estar orando. Abaixa a tua cabeça, feche teus olhos. Senhor, nós te agradecemos, porque nesse momento, Pai, quando em obediência à tua palavra, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, quando nós nos examinamos e reconhecemos, Pai, que não temos obedecido ao teu chamado, não temos seguido, Pai, conforme a tua palavra nos diz, isso gera esse arrependimento dentro de nós, e nós nos colocamos diante de ti, Senhor, pedindo a tua graça, a tua misericórdia, que esse sangue, Pai, derramado naquela cruz do Calvário, seja sobre as nossas vidas agora, nos purificando, nos limpando, perdoando, Pai, os nossos pecados. Tua palavra nos diz que se nós confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo, Pai, para nos purificar de toda a injustiça. Por isso, Senhor, derrama o teu sangue sobre essas vidas que nesse momento reconhecem isso. Em nome de Jesus, Pai. Pai, dê força, sabedoria a eles, Pai, para que eles possam tomar atitudes que mudem, Senhor, a vida, que mudem a história de cada uma dessas pessoas, Pai. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essas vidas a Ti. Guarda-os, Pai, debaixo da Tua boa mão. Que eles possam verdadeiramente serem Seus discípulos, seguirem os Teus passos. Obedeçam, Pai, a Tua vontade, sempre nos Teus caminhos. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos essas vidas a Ti. Queremos declarar que eles são Teus, Pai. Coloca, Pai, cada vez mais no coração deles um desejo de Te conhecer
mais e mais, sabendo que as coisas velhas ficam para trás e que tudo se faz novo, Senhor, porque quem está em Cristo, nova criatura é. Em nome de Jesus, Pai, tira toda a acusação do inimigo sobre a vida deles, sobre o passado deles, Pai, porque a Tua palavra nos diz que Tu não nos trata segundo os nossos pecados, mas sim segundo a Sua infinita graça e misericórdia. Toma eles aqui em Tuas mãos, Pai. É assim que nós oramos, humildemente, com perdão dos nossos pecados, no nome poderoso de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos, nós já estamos no fim do nosso culto. Nós vamos orar ao Senhor agora, agradecer a Deus por esse tempo maravilhoso de ceia, de comunhão. Que tudo que nós ouvimos, que tudo que nós entendemos de Deus na vida da gente, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, na nossa casa, no nosso trabalho, nas nossas escolas, em todo o tempo. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós queremos te agradecer, Pai, por esse tempo maravilhoso, quando a Tua igreja se reúne para trazer à memória o Teu sacrifício, trazer à memória, Senhor, tudo aquilo que Tu fez por cada um de nós. E assim, Pai, entendermos os nossos compromissos que temos uns com os outros. Essa igreja, Pai, seja verdadeiramente uma igreja acolhedora, seja uma igreja, Pai, que cuida uns dos outros, que se preocupa, que sai, Senhor, da parte apenas espiritual, mas que faça algo na prática, Senhor, uns pelos outros. Em nome de Jesus, Pai, ajuda-nos a isso. Nós não ficarmos apenas orando, mas também possamos tomar atitudes que demonstram essa mudança dentro de nós. Em nome de Jesus, toma essa igreja em Tuas mãos, toma a vida de cada um de nós. Leva-nos, Pai, debaixo da Tua boa mão. Nos dê um domingo abençoado. E traga-nos, Pai, de novo à noite para a Tua casa, para mais uma vez ouvir a Tua voz. Perdoa, Senhor, os nossos pecados. Tenha misericórdia de nós. Cuida dos enfermos. Visita, Pai, os hospitais agora. Cuida daqueles que estão nos hospitais, Pai, essa epidemia de dengue, essas enfermidades, Pai, que tem assolado o Teu povo. Abençoa, Pai, o nosso prefeito, abençoa o nosso governador, a nossa presidência. Cuida, Pai, dos nossos governantes, Pai, com misericórdia, para que tenhamos paz, tenhamos uma vida melhor. Seja conosco, Pai. Cuida do Pontal, abençoa essa comunidade, abençoa os nossos familiares, Pai. Conforta, Pai, que eu te peço mais uma vez o coração da Janaína, da sua mãezinha, da sua irmã, de todos os seus familiares e amigos, Pai. Nessa separação tão difícil, mas que seja um tempo que eles possam se aproximar mais de Ti e assim, Pai, ver o concretizar da Tua fidelidade sobre a vida deles, Pai. Em nome de Jesus, seja conosco, leva-nos, Pai, debaixo da Tua boa mão. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, logo mais a partir das